E vou pensar então na felicidade familiar. Será que existe? Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, que é dos colegas que se formaram comigo na faculdade de medicina lá no Rio de Janeiro. Eu já estava vendo aqui uma mensagem que alguém colocou, tirou um artigo do jornal O Globo, escrito por um pediatra, e um artigo bem politizado. Eu dei uma olhada assim, geral no artigo, e é interessante. As pessoas muito ativistas, com ideologias meio bate de frente com a Bíblia, falam muito de homofobia, de misoginia, de, sabe, acabar com preconceito e tal. Às vezes o que colocam são coisas tão superficiais, são ideias baseadas, sabe em quê, na realidade? É difícil falar isso que eu vou falar. Eu sei que eu posso ser processado por causa disso, mas eu não tenho medo da verdade. Hoje em dia, nesse país, você tem que ter cuidado com o que você fala, senão você vai ser preso. Está aumentando o cerco contra a verdade. Mas parece que algumas pessoas defendem uma ideologia que, no fundo, se você for aprofundar a estrutura de pensamento dessas pessoas, de liderança, é a guerra contra a verdade da palavra de Deus. É isso, queridos. Então, de que lado você está? Eu conheço muito adventista que está da esquerda ou da direita, mas a pergunta é, você está do lado da verdade? Você que tem que decidir. Então, muitos confundem conceito com preconceito. E eu já fui atacado e perseguido por isso. Algumas ideias sobre o conceito LGBT e tudo isso. Mas, e é um sofrimento, né? Quem quer ajuda para isso? Quem quer ajuda para isso? Quem não quer, viva a sua vida. Mas quem quer, uma fonte boa chama-se amizadesverdadeiras.com.br. É um ministério dirigido pelo Flávio, um conhecido meu. Ele tem pós-doutorado na Holanda, na área de estudo. Ele desenvolveu esse ministério conectado com a Igreja Adventista Central de São Paulo. amizadesverdadeiras.com.br. Orienta a família e orienta as pessoas. Então, a felicidade familiar existe? Sim, quando eu li, eu passei por alto esse artigo hoje à tarde do hotel, que saiu no jornal Globo. Esse colunista colocou ali uns conceitos muito interessantes, muito bons, por sinal, alguns. Fala de políticas públicas para ajudar os jovens. Comenta sobre esses bullying violentos contra os jovens. Agora um jovem, né, perdeu a visão, atacado por seus colegas. Sabe, por que esses jovens estão tão violentos? Tem que olhar a família. Tem que olhar a família. Então, a política pública que possa ajudar as famílias a viverem alguns conceitos de verdade, de comportamentos que tenham resultado positivo. Mas aí faz uma misturança danada. Não, liberdade. O assunto não é esse, né? Eu gravei um programa lá sobre esse assunto aí. Está lá no YouTube, para quem quiser ver. A felicidade familiar existe? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Sigmund Freud, ele foi o criador da psicanálise. Disse que todos nós somos movidos pela busca de felicidade, pelo princípio do prazer. Existe um fracasso porque o mundo real não pode satisfazer todos os nossos desejos, que ele chamou de princípio da realidade. Nós podemos atingir só uma felicidade parcial. A psicologia positiva do Martin Seligman fala que felicidade tem que ver com emoções e atividades positivas. E vários pensadores falam, né, que a felicidade é um processo. Então a felicidade na família é o quê? É possível? É uma utopia? Vamos pensar. Cada um precisa fazer a sua parte na família. Claro, a gente sabe, quando estuda terapia de família, a gente vê os scripts, né, os papéis dos membros da família, e cada um tem um papel. Toda família boa tem o santinho, tem o diabinho, tem o organizado, tem o bagunçado, tem o folgado, tem o que assume um monte de tarefa, tem o que faz tudo pelo outro, tem o que não faz nada.
Eu falei família boa, assim, família que se chama de normal, né? Entre aspas. Mas então, a gente precisa pensar nisso com família. Qual é o meu papel? Qual é a minha parte? O que eu posso fazer para contribuir, para aliviar o fardo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido, da minha esposa, da minha irmã? Então, é preciso praticar a compaixão. Olhar o outro como alguém que vai precisar de ajuda, ou vai ser aliviado se você ajudar. Todos nós temos um deserto para atravessar, e Deus vai com a gente. Aquela família certinha que você olha assim na igreja, nossa, que família exemplar. É igual os artistas, né, da mídia. Quando você vai na vida particular, ou jogador de futebol, exaltados nesse país como se fossem deuses, né? Ganham fortunas, e um cientista que faz um pós-doutorado ganha, sei lá, uma mixaria. Você vai na vida particular, é uma devassidão. Poucos anos atrás, assisti uma palestra de uma jovem chamada Mayara Flores, está no YouTube, sobre feminismo. Belíssima palestra. Nossa, eu queria que saísse na rede de televisão mais assistida nesse país aqui. E ela vai contando as ideologistas do feminismo, vai mostrando as ideias, os pensamentos, a história, a revolta contra o pai, um monte de coisas. E fala de Simone de Beauvoir. Ouviram falar em Simone de Beauvoir? Exaltada, foi professora da Sorbonne, universidade top na França. Na vida particular, ela foi uma mulher devassa. Ela assediava alunas de Sorbonne. Ela foi expulsa de Sorbonne. Foi amante do... Eu sempre confundo Jean-Jacques Rousseau ou o outro. Mas a mídia só mostra... A má mídia só mostra o lado de exaltação do ser humano. É uma nojeira, né? E milhões assistem essas coisas. E aplaudem. E votam nessas pessoas. Salmo 91:15, eu falei para vocês já, que eu falei que ia repetir, lembra? 91:15 ali, Deus traz 5 passos de restauração para você. Ali os 5 são: Ele me invocará, ela me invocará, você procura Deus. Deus diz, eu vou te ouvir. Deus diz, eu vou estar com você na angústia, na luta, no sofrimento. Eu vou te livrar e eu vou te honrar. 5 estágios. Como é que Deus faz isso? Você procurando o Senhor diariamente, longamente. Perde dinheiro, mas ganha espiritualidade. A vida é mais do que o corpo, lembra que Jesus falou, né? Então, nós estamos no mesmo barco. Cada um da família precisa pensar nisso. Isso significa que as outras pessoas não poderão ser tudo o que queremos, porque elas também têm suas lutas emocionais. Teu marido tem lutas emocionais, tua mulher tem lutas emocionais. Teus pais, vocês jovens, sabem que seus pais ralam para dar conforto para vocês? Hoje a juventude quer chegar com 30 anos e já ter 3 milhões na conta, né? Já ser o chefe da empresa. Queima um monte de etapa em nome de uma mentalidade capitalista. Então, na família, emoções boas e desagradáveis vão e voltam. Na família, no dia a dia. Eu já falei aqui aquele pensamento que assim, o que a gente sente de agradável, de bom, passa. Mas o que é ruim que a gente sente, também passa. Tenha paciência, isso vai passar. Tenha paciência. Gaste mais tempo com Deus na hora difícil. Quando Jesus tinha mais pressão diabólica sobre ele, ele fazia jejum. Ou ele comia pouco. Você está com a pressão, você está sentindo que tem uma guerra espiritual na tua vida, coma mais fruta, coisa light, leve, para sua mente ficar mais clara, para você perceber a voz de Deus te dizendo, faz isso e não faz aquilo. Então, será que seus filhos são realmente um problema, né? Terríveis? Algumas mães, foi mais na pandemia, mas fora da pandemia acontece isso também. Não aguento meu filho. Na pandemia aconteceu muito porque a mãe trabalhava fora, o pai trabalhava fora, ficava alguém com essas crianças, vovô, vovó, babá, sei lá. E aí, lockdown, todo mundo trabalhando em casa, home office, aí a mãe não aguentava com o filho, o pai não aguentava. Mas... Será que essas crianças são tão terríveis assim? As crianças também sofrem emocionalmente. Lembra que eu falei disso?
Meu netinho, naquela época, tinha mais novinho, né? Hoje tem 7 anos. 3 anos atrás, né? Mais ou menos. Ele tinha 4 aninhos por aí. E aí aquele medo da pandemia, construído pela Big Pharmas, ele fazia a oraçãozinha dele e falava assim: "Ô Jesus, ajuda a gente a não pegar esse vírus." Preocupado com o vírus. Aí eu fico no sítiozinho, no meio do mato, perto de Mogi das Cruzes. E aí aliviou um pouco a pandemia. Aí minha filha foi lá com meu genro e 2 meninos. Mas ainda estava naquela questão de essa guerra da má mídia sobre contaminação e tudo isso, vacina e tal. E aí eu estava preocupado, eu precisava de mais informações. Ele veio da cidade e foi para ali E aí meu neto mais novo quis me abraçar e eu falei: "Não, peraí, agora não" e tal. E ele foi chorar por causa da mãe: "Vovô não quer me abraçar." Naquela ideia de pode contaminar, coisa maluquice. Aí eu troquei uma ideia com a Daniela Cano, médica, casada com Luiz Fernando Sela, faz o programa segunda-feira no Vídeo de Saúde. Aí Daniela: "César, vai lá, abraça teu neto." As crianças, elas sofrem emocionalmente. Elas precisam e têm o direito de expressar o medo, as dúvidas, a ansiedade, a insegurança. Deixa a sua criancinha falar. Tem mães ou pais que são mais preocupados com a sua imagem do que com o bem-estar emocional da criança. Dá uma bronca na criança na vida social, porque querem passar a ideia para os outros de que é um bom pai, uma boa mãe, e os filhos não podem ter nenhum comportamento fora do normal. Ei, alô? Acolha seus filhos, deixe-lhe fazer perguntas, respondam com cautela, com verdade, com carinho, sem grosseria, sem impaciência. Existem 2 pessoas no mundo que a gente nunca deveria mentir, a gente nunca deve mentir, nunca. Usando uma redundância aqui, nunca. É a criança e o esquizofrênico, porque ele sabe da verdade. Contei para vocês, né? Aquela mãe ocupada em casa e um monte de coisa para fazer, e vai começar a chover, tem que tirar a roupa do varal, o feijão está no fogo, pode queimar, aí a campainha toca, o telefone toca, a menininha de 8 anos vai lá e atende: "Mamãe, é para você." "Ah, diz que eu não estou." Diz que eu não estou. Como é que é isso? Espera aí, ela está aqui. Como é que é? Dá um tilt na cabeça a criança aí, né? Então, quando a criança descobre que você mentiu para ela como pai ou mãe, é um desastre. Nunca minta para uma criança, pelo amor de Deus. O que não quer dizer que você vai dizer toda a verdade. Percebe? Você vai dizer a dose que ela consegue entender. E se você prestar atenção, as crianças pequenas, elas... Deixa eu dar um exemplo. Uma jovenzinha, no início da adolescência, estava sentada na mesa da cozinha e a mãe estava lanchando ali com ela, almoçando. Aí a menina virou para a mãe e falou assim: "Mãe, o que é virgem?" A mãe: "Ai, meu Deus, é agora que eu tenho que contar tudo para ela. Ai, me ajude." Aí a mãe, tadinha, preocupada, deu uma aula de sexualidade para a menina, assim, explicou tudo para a menina. Aí falou assim, ela estava almoçando ali naquela mesa, né? E aí a mãe falou assim para a menina: "Você entendeu o que a mãe falou?" "Eu entendi, mas o que é extra virgem?" "Porque está uma garrafa de azeite ali na frente dela." Ela só queria saber o que era extra virgem do azeite. A mãe, ansiosa, deu uma aula de sexualidade ali. Ai, como diria minha netinha, ai, bugaia. Quando a criança fizer uma pergunta, devolva a pergunta: "O que você quer saber sobre isso? Aonde você viu isso? O que você não entende sobre isso?" Que, aliás, é uma estratégia que Jesus usava muito com as pessoas, né? Jesus usava estratégia diferente para pessoas diferentes.
Ellen White tem um texto que ela fala assim: ele usava métodos diferentes para lidar com mentes diferentes. Interessante. Sim, porque algumas pessoas são mais analíticas. E aí cabe a pergunta: o que você acha disso? Então as pessoas que são mais objetivas, faz isso e não faz aquilo. Uma é TCC, a outra é psicanálise. Então é importante isso na família: acolher as crianças, ouvir as crianças, ajudá-las a falar de uma forma educada. Olha esse texto, Orientação da Criança, página 128. As crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Os próprios pais não se sentem sempre da mesma maneira, não é verdade? Então você vê um dia que a criança está irritadinha, procura saber o que está acontecendo, em vez de para com isso. Pior quando bota a religião no meio, né? E Jesus não gosta de criança assim. Ei, alô, não faça isso, porque isso não é verdade. Então as crianças têm provações difíceis. Eu já falei para vocês aqui outro dia, né? Eu admiro como que as crianças conseguem aguentar uma angústia, uma tristeza, sem medicação, sem Rivotril, essa vedete, essa famosa medicação, que tem seu lugar. Então Efésios 6, o que é que diz ali? Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6. Deus dá uma recomendação para nós pais. Eu tenho um casal de filhos e meus filhos já são pais também. Efésios 6, versículo de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sejam obedientes a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vocês, versículo 4, Efésios 6, 4. E vocês, pais, não provoquem, não irritem, não provoquem a ira os seus filhos, mas crie esses filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Não irritem vossos filhos. Colossenses 3, 21, um pouquinho para a direita na sua Bíblia. Colossenses 3, 21 é um texto que dá um pouco mais de luz até, que fala assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles o quê? O que é que diz aí? Não perca o ânimo. Quando a criança perde o ânimo, ela dá um passo para o estado depressivo. Então, ajuda na felicidade da família essa administração das crianças. Cada um, então, outra coisa, cada um deve pensar no que está pendente no relacionamento, pai, mãe, marido, esposa, no que precisa conversar, ajustar, corrigir, entender, perdoar. Um dos primeiros livros que eu li sobre família, no meu início da minha carreira como psiquiatra, naquela época eu estava pesquisando e estudando sobre terapia centrada no cliente, de Carl Rogers, muito humanista, falava de empatia, consideração positiva. E esse livro, nesse livro, o Rogers, ele fala assim, esqueci o nome do livro agora, mas ele fala, em termos de vida conjugal, aquilo que você acha que nunca deve ser dito para o seu cônjuge, talvez seja a coisa mais importante para ser dita. A diferença é como você vai dizer. Você pode dizer atacando a pessoa, ou você pode dizer abrindo o coração. E faz uma diferença abismal. Se você ataca, o outro ou contra-ataca, ou se fecha. Ou quando você diz abrindo o coração, o outro vai parar para pensar no que você disse. A gente erra muito isso no casamento, né? Então use parte do tempo para conversar sobre essas coisas. Não adiar o que está engasgado na vida conjugal. Você vê como que aconteceu problemas conjugais e violência na família com a pandemia, quando todo mundo parou para ficar em casa? A gente via na mídia essas informações. Coisas mal resolvidas que vão sendo empurradas com a barriga. A palavra de Deus diz assim: não se põe o sol sobre a sua ira. Evite levar problema para o dia seguinte. Mas há exceções, né? Porque de repente você brigou com o teu marido, com a tua esposa, 11h30 da noite, você tem que levantar às 5 para trabalhar. Então você vai dormir com aquele negócio mal resolvido, mas assim que possível você vai conversar com aquele assunto, sobre aquele assunto. Evite atitudes de crítica.
Crítica destrutiva que eu estou falando, né? Evitar críticas previne o estresse, a tristeza, a irritação. Então, em vez da crítica, procure apreciar, valorizar, elogiar o outro, porque isso produz um clima calmo, isso acalma. Claro, aquilo que está incomodando. Tem um texto de Ellen White aqui, deixa eu ver se eu acho, não está nesse PowerPoint, eu anotei aqui na minha Bíblia. Está no Caminho a Cristo, resumido, página 76, parágrafo 5. Se mantivermos na mente a lembrança dos atos desagradáveis e injustos dos outros, se você ficar pensando nos erros de comportamento com quem você vive e que são erros verdadeiros, você tem razão, são coisas chatas. Ela diz, se você ficar pensando nisso, você pode achar que é impossível amar essas pessoas como Cristo nos amou. Mas, se nossos pensamentos estiverem focalizados no maravilhoso amor e na misericórdia de Cristo por nós, esse mesmo Espírito irradiará para os outros. Agora olha o que ela diz aqui. Devemos amar e respeitar os outros a despeito ou apesar de falhas e imperfeições que não podemos deixar de notar. Então ela é honesta, né? No texto. O outro com quem você vive tem dificuldade, está te machucando. Isso é uma realidade, não precisa negar isso. O Evangelho não pede para você negar isso. Ele pede para você pensar como pode exercer compaixão em relação a isso. E ela diz assim, termina dizendo, devemos cultivar a humildade e desconfiar de nós mesmos. Devemos ter paciência com as faltas dos outros. Isso destruirá o egoísmo e nos dará um coração longânimo e generoso. Então, não critique seu marido porque ele não arruma a louça como você. E não critique a sua esposa porque ela não cozinha igual sua mãe cozinha. A importância de elogios, né? Então, isso faz parte da construção da felicidade na família. Agradeça seu marido ao ele fazer algo que talvez nunca fazia em casa e passou a fazer. Agradeça a sua esposa pelo trabalho dela com as crianças e com o lar. E algumas trabalham fora ainda. Antes de dormir, se possível, diga para o seu cônjuge 3 coisas que você apreciou nele ou nela naquele dia. Ou 2, ou 1. Não se pode conviver juntos em paz sendo críticos. Seja gentil com o outro. O que diz Provérbios 15:1? Provérbios 15:1 tem um texto interessante, é um texto interessante. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta ou suscita a ira. Muitas vezes a melhor resposta de uma pessoa nervosa, especialmente a pessoa que está nervosa, que está fora de controle emocional, a melhor resposta é o silêncio. Não silêncio de ironia ou de sarcasmo, ou de negligência, ou de rejeição, mas é você respirar fundo e pensar assim, nossa, ele está descontrolado, ela está descontrolada. Então deixa abaixar a bola aqui, espera um pouquinho. E a pessoa vai falar, por que você não fala? Você está calado, está calada? Eu estou esperando você acalmar. É importante a gente falar sobre esse assunto, mas você nervoso, você nervosa desse jeito, não vai dar certo. Quando você acalmar, a gente vai conversar. Isso significa respeito pelo outro, mas também por você. Para não entrar numa briga que você não tem que entrar, por causa da neurose do outro. Autocontrole emocional, que é o desafio do dia a dia da vida, né? Seja mais curioso do que furioso. O que é isso, né? Se você perceber que um dia seu marido ou sua esposa está irritada num certo momento, não se irrite também por causa disso. Procure saber o que está acontecendo, mas com desejo de ajudar. Incentive a pessoa a falar e expressar sua zanga com respeito e não traga como algo pessoal. Então você pensa, você está tão irritada hoje, o que está acontecendo? Pode falar para mim? Eu estou irritada mesmo, eu não quero falar com ninguém. Não traga pessoalmente. Foi uma briga no trabalho, sei lá, na igreja, em algum lugar, com a vizinha, com o parente. Procure saber o que está acontecendo. Você quer falar sobre isso? Não quero falar com ninguém que eu estou chato. Então tá bom, então você respeita. Não fica assim, poxa, ela tem que estar bem comigo. Por que não vai estar bem comigo? Eu sou tão bom para ela, por que ela vai ficar... Não, dê o tempo para essa pessoa processar essas emoções.
Então você pode dizer, tá bom, então eu vou ali botar ração para o cachorro, vou dar um pulinho na padaria, né, eu vou tomar um banho, quando você quiser falar, eu vou te escutar, tá bem? Tá. Aí vem dá vontade de esganar, né? Mas você entrega isso para Jesus, né? Então, fale sem agredir o outro e escute o desabafo com respeito. Agora você vê que a pessoa vai falar da zanga com respeito também. Efésios 4, o que diz ali? Vou ver essas passagens. Isso é bem interessante o que Deus trouxe aqui através de Paulo, nessa carta que ele escreveu para nós da Igreja Central de Maringá. Efésios 4, 26, 31 e 32. 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Já falei sobre isso, né? Aquela psiquiatra da Universidade de Harvard, a doutora Lee Makula Valand, um dos conceitos de saúde mental, ela coloca assim: saúde mental é você ter as emoções sem deixar que as emoções tenham você. Tá com raiva? Tá. Não deixa a raiva machucar as pessoas. E o 31, 32, Deus fala que toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada dentro de vocês. Pode ser calúnia aqui também. Antes, em vez disso, sejam uns para com os outros o quê? Benignos, né? Misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quanto mais saudavelmente você é independente emocionalmente, olha o que eu estou dizendo, saudavelmente independente emocionalmente, mais fácil ou menos difícil você consegue tolerar as pessoas descontroladas emocionalmente. Então, é um trabalho pessoal, né? Aprender a ter autocontrole emocional. Permita seu familiar se sentir mal ou bem no dia a dia, que as coisas vão mudar. Otimistas podem se sentir melhor num estresse sem tanto medo e ansiedade. É muito comum isso, né? Nas famílias ter aquele indivíduo que é mais otimista, que leva as coisas mais na flauta, como diria minha mãe. Que tem problema, não se preocupe não, vai dar certo e tal. E é uma vantagem que essa pessoa tem de não ficar muito negativa, né, nas preocupações. Mas essa pessoa otimista não pode criticar o outro com quem convive que não é tão otimista quanto esse. Então, se a pessoa está com medo, estou com medo de fazer aquela viagem. Não, para com isso, qual é o problema? Não é para com isso. Você fala assim, você vai ser empático. Está com medo de quê? Conta para mim. Então, em vez de criticar porque o outro não tem o otimismo que você tem, procure ser empático. Você está com medo de quê? Conta para mim, vamos pensar. E também, não critique porque o outro não está ansioso como você, ou triste, ou enfim, de outra forma. Não critique quem é mais medroso e preocupado, porque é importante a gente pensar que cada um lida emocionalmente nos conflitos do dia a dia da maneira que consegue, e isso não tem que ser igual para todos. Então, a gente vai exercer empatia. O que é empatia? Empatia é você tentar se colocar no lugar do outro e pensar como deve ser o que essa pessoa está sentindo. Você nunca deve dizer para alguém, eu sei que você está passando, se você não passou. Se você não passou, você não sabe. Só sabe quem passou. Mesmo quem estudou sobre o assunto tem uma noção teórica. Muitas vezes eu ia no Hospital Silvestre, chamado como psiquiatra, me chamavam para eu ir na UTI, no CTI, para ver paciente agitado, querendo arrancar os tubos, e eu tinha que ir lá ver o paciente e medicar esses pacientes. E às vezes eu ia lá e ficava lá e fazia o que eu tinha que fazer, fazia o protocolo, o procedimento, escrevia na papeleta e ficava um tempinho, olhava aquele para os pacientes da UTI e tal, e 24 horas por dia luz, barulhinho, pipi, papá, pipi, e tal. Eu pensava, deve ser um negócio complicado ficar aqui, né? Até um dia que eu estive lá, na UTI, com um paciente, quase na beira da morte. Aí eu sei o que é estar na UTI. Eu sei o que é ser entubado. Então a empatia, ela ajuda a família, porque você começa a pensar
Como deve ser difícil isso que essa pessoa está passando. Negocie o tempo em casa, isso é muito importante. O marido, a esposa pode querer estar sós com criança por perto, sem criança por perto, ou você pode oferecer cuidar das crianças num dia para depois o outro trocar. Um dia, se você, marido, olha, eu vou ficar um pouquinho mais hoje aqui, em vez de ir logo para o trabalho. Você quer sair com a tua amiga, tomar um chazinho, comer uma pizza? Tá, eu fico aqui com as crianças, vai lá e tal. E outro dia, sabe, um coopera com o outro. É muito comum a competição no casamento, o que destrói o casamento. O importante é você pensar como que eu posso cooperar com o outro. Então vai ter um momento para cada um ficar só, você ficar sozinho para ler seu livro, falar com teus amigos, falar com as tuas amigas. Vai ter um momento para todos juntos, pai, mãe, filhos. Vai ter um momento para o casal sozinho, e vai ter um momento para as crianças brincarem sozinhas ou fazer a tarefa escolar. Ou seja, não é nem todo mundo junto o tempo todo e nem todo mundo separado o tempo todo. E você que tem a tendência de querer ficar junto o tempo todo, precisa aprender a ficar só com você também, para meditar, para orar, para pensar, para refletir, para contemplar. E você que tem a tendência de querer ficar separado quase que o tempo todo, tem que aprender a ficar junto. Aliás, quando estuda casamento, muito interessante do ponto de vista psicológico, como que nesse meu livro que eu escrevi sobre casamento, o primeiro capítulo eu coloco o conceito de casamento. Eu coloco assim: casamento é uma incompatibilidade. Casamento é uma união de duas pessoas diferentes. No namoro, noivado, tudo encaixa. E aí, quando você vai viver a dois, começa a aparecer algumas diferenças que, cara, nunca percebi isso, não tinha pensado nisso. Porque um quer ter 5 filhos, o outro quer ter 1 e olhe lá. Um quer sexo 3 vezes por semana, um quer cada 15 dias. Um adora a montanha, outro gosta de praia. Um gosta de música clássica, outro detesta música clássica. Um quer ser vegetariano, outro quer ser churrasqueiro. Um quer, sabe? Um gosta de falar muito, outro gosta de falar pouco. Um adora ter gente em casa todo fim de semana e o outro detesta ter muita gente em casa. Um chama os parentes toda hora para ficar dentro de casa e o outro não chama nunca. Um veio de uma família que todo mundo se comemorava, se abraça, Natal, aniversário, Páscoa, feriado, tudo sempre juntos. Esse que está sempre junto com muita gente, muita comunicação, se casa com alguém que veio de uma família que é cada um para um canto, ninguém se fala. Assisti uma palestra anos atrás, numa sociedade de terapia de família, lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, o Leblon, com uma terapeuta de casal famosa, top do Brasil. E foi um dilema, porque naquele mesmo dia, naquela mesma hora, eu ainda gostava de futebol, e tinha um jogo da seleção do Brasil. Eu falei: eu assisto o jogo ou vou assistir a palestra? Eu fui para a palestra, graças a Deus. Deus venceu. E o título foi assim: por que me casei com você? Muito interessante. Mas essa pessoa que veio de uma família com muita comunicação, por que vai acabar casando com alguém que é uma família que não tinha muita comunicação na família? Porque essa que tinha muita comunicação na família sentia falta de privacidade. Aí vai procurar essa privacidade no outro. E esse que veio de uma família que é cada um para um canto, só se encontra em funeral e olhe lá. Por que casou com alguém que adora estar todo mundo junto? Porque sentia falta disso na casa. Só que a diferença pode servir para encaixar ou para arrebentar. Tarefas em casa. Planeje o seu dia, mas sem uma rigidez. Divida as tarefas em casa. As crianças pequenas não devem assumir coisas difíceis, dependendo da idade, podem cooperar com pequenas tarefinhas. Sim, pode cooperar. Sempre fiz isso com meus filhos. Minha filha tem 2 meninos, ela tem uma máquina de lavar, uma máquina de secar. A máquina de secar é aquela que tem uma tampa redonda que você abre assim e bota a roupa ali dentro. Então, desde que os meninos são pequenos, ela vem cá, Luquinha, vem cá, Telzinho, ajuda a mamãe. Ela tirava a roupa da máquina de lavar, que é alta, a criança não alcança, entrega para o menino bota dentro da máquina. Pronto, está colaborando. Claro que é uma luta, né? Seu dia a dia, nem tudo funciona bonitinho assim. Mas, hoje em dia, os pais mais jovens, tem uma tendência de quê? Servir as crianças como se fossem mordomo dessas crianças. Gente, coloque tarefas para as suas crianças. Coloque tarefa para os pequenininhos, para você educá-los para a utilidade na vida. Então, é mais difícil se existe uma superproteção
ou adolescentes acomodados, ou um peso demais sobre o membro da família, então fica mais difícil dividir as tarefas. Os adolescentes acomodados, mãe, traz meu copo, e está lá só no game e tal. Mãe, cadê meu suco? E a mãe vai lá e leva, a mãe vai lá e leva. Ei, alô? Mãe, cadê meu suco? Está aqui na geladeira, pode vir buscar. Pronto. Poxa, mãe, você, hein? Pode vir buscar. Te amo tanto, vou deixar você fazer o exercíciozinho do quarto para cá. Começa a cortar de pequeno. Recebo um monte de e-mail, já falei para vocês, de mãe, mais mães do que pais. Os pais jogam na mão da mãe essa questão de criar filho, e filho precisa ser criado por pai e por mãe. A criança precisa do modelo do pai e da mãe para construir uma personalidade saudável, o mais próximo do saudável. Estou estudando esse assunto, está na fila de estudo, tanta coisa para estudar. O que acontece com o comportamento de crianças que são criadas só pela mãe, só pelo pai ou só por um casal gay ou lésbica. Estou estudando isso, ainda não já tenho algumas informações científicas sobre isso. Mas já sei que as crianças precisam de pai e mãe. Diferente input, diferente insight, diferentes maneiras de lidar com a emoção, com o pensamento, com a visão de vida. Eu preciso dos dois. Cada um fornece de uma forma. Então, recebo esse monte de e-mail, né? Meu filho, minha filha está com 18, 19 anos, 22 e tal, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer ficar no computador, no game, jogando, sei lá, YouTube. Bom, a primeira coisa que essa mãe e esse pai têm que pensar é o seguinte: isso começou ontem? Não começou ontem. Começou lá talvez com 5 anos de idade, quando você precisava de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e tinha que botar ração para o cachorro e não sei o quê, e a criança estava ali brincando com Lego, com a patrulha canina, com Hot Wheels, sei lá o quê, e você não pedia nada para essa criança fazer, nem arrumar o brinquedo que ela deixou espalhado pela sala. Você vai condescendendo com isso, depois é difícil consertar. E consertar de pequeno isso aí. Mas ainda há tempo, né? Mesmo, lembrei daquela pergunta, viu, pastor? Que alguém fez aí. A gente, como pais, a gente erra de 3 formas genéricas, né? Ou por superproteção, negligência ou rigidez. São os 3 tipos de erros que a gente mais comete como pais: superproteção, rigidez e negligência. Os filhos que foram vítimas de um desses 3 tipos de comportamento mais disfuncionais têm jeito na vida adulta para melhorar as consequências desses erros educacionais? Sim, tem jeito. Por quê? Porque mais importante do que os pais fizeram com os filhos é aquilo que os filhos fazem com que os pais fizeram. Vou repetir. Mais importante do que os pais fizeram com os filhos é o que os filhos fazem com que os pais fizeram. Então, essa questão de, eu cheiro cocaína assim, que meu pai era violento, não sei o quê, gostava de beber demais, então eu aprendi isso com ele, é assim que eu sou. Ei, alô, você é adulto agora. Você tem uma escolha, arrebentar com a tua vida ou não. Em algum momento, para ter cura emocional, de novo, eu sei que essa palavra cura é perigosa, mas para você continuar no processo de cura, ou entrar no processo de cura emocional, vai precisar perdoar esses pais. Os filhos revoltados, eles estão destruindo a vida deles. Perdoar os pais não é você passar a mão na cabeça dos erros dos pais. Perdoar os pais não é você fingir que não doeu os erros que eles cometeram com você. Perdoar os pais não significa que você vai negar os erros deles. É que você vai parar de ser cri-cri e ficar querendo que os pais teriam que ter sido perfeitos. Que você também não é perfeito. Isso. Né? Surgiu uma tensão difícil que agitou os sentimentos. Respire fundo, não conte até 10 não, conte 50, né, 69, sei lá, toma um banho, deixa o sangue esfriar e pense. Cara, você começa a sair do problema quando você consegue pensar. Falo ou não falo? Um dia eu estava na dúvida, lembra que eu falei, eu gosto de ver para-choque de caminhão, as frases, né, tem uma frase maravilhosa assim. E eu estava lutando com uma situação difícil na minha mente ali, em relação à pessoa,
Assim, Deus, eu falo, eu não falo, eu falo, não falo, vontade de falar, eu falo, não falo. Eu estava dirigindo o carro e pensando, e lá na frente tinha um caminhão, aquele caminhão tanque para se carregar oxigênio, e fui me aproximando daquele caminhão, me aproximando, e eu vi que tinha uma frase escrita ali, eu cheguei mais perto, e Deus respondeu minha oração. Olha a frase que estava ali, é incrível, assim, melhor ficar quieto. Obrigado, Senhor. Se você pede ajuda, Deus te dá a ajuda que você precisa. E usa o método que Ele quiser, né? Até uma frase de caminhão, né? Deixe passar pelo menos meia hora para você ter tempo de refletir, acalmar as emoções, para depois conseguir falar com serenidade. Isso é uma coisa difícil, porque tem pessoas que são muito nervosas, que estão brigando com o seu cônjuge, e você tem que falar comigo, é porque você não me ama, porque você não me beija, porque você não... E a pessoa, quando entra no descontrole emocional, como eu já disse aqui, é difícil pensar para encontrar uma solução construtiva. E se o outro que está sendo vítima desse ataque verbal, desse abuso verbal, desse desrespeito da pessoa autoritária, fala assim, você está muito nervosa ou muito nervoso, eu preciso que você acalme para a gente conversar. Não, aí solta o cachorro em cima da pessoa. Então você tem o direito de ficar calado diante de uma pessoa que perdeu o controle emocional. Deixa ele ou ela reclamar que você está querendo sair da briga, está querendo fugir. Não, eu estou querendo que você acalme para a gente conseguir conversar, ou pelo menos abaixe a sua voz. E uma técnica, já aprendi isso, é você começar a falar baixinho assim. Você pode fazer o favor de falar um pouquinho mais baixo comigo? Tá? Às vezes funciona, a pessoa baixa a voz assim. Algumas até, peraí, o que eu estou falando? Algumas até tem o clique, né? Um insight de, acho que eu estou perdendo o controle, né? Então, evite deixar para o dia seguinte, dentro do possível, a resolução daquela situação tensa. Converse para resolver o problema e não para criar mais tensão. Então, cuidado com a repetição das brigas. Você reparar, quando os casais têm discussão e não resolveram isso ainda, aquilo volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até que um dia alguém para com a escada rolante do problema e diz, vamos resolver esse assunto. E aí fala a verdade. O que cura é a verdade e o amor. Não é só a verdade, senão ninguém aguenta. E nem é só amor, senão tudo termina em pizza. A verdade e o amor, as duas coisas juntas. Seja honesto e pense no que eu estou errando. O que é culpa minha? Como eu posso falar de uma forma respeitosa? Então você tem que pensar nisso. Muitos anos atrás eu frequentei, não sei se já falei isso para vocês, acho que não. Eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e comecei a estudar o assunto dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. E fui em muitos grupos. E tem um grupo de AA muito bem organizado, no Largo do Machado, que é um bairro que tem ali no Flamengo, entre Flamengo e Laranjeiras, na Galeria Condor, no certo andar. E eu reparei, quando fui a algumas reuniões abertas ali, que tinha um quadrinho na parede com o pensamento do dia. Sabe aqueles quadros antigos que você podia trocar a letrinha? Aí um dia eu fui a uma outra reunião lá e lembrei, deixa eu ver qual é o pensamento de hoje. Aí eu olhei para o quadrinho, estava escrito assim, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Vamos trazer isso para a vida familiar. A pergunta é, qual é o meu problema? Eu tenho que ser honesto, né? Não existe casal que só um é o problema. Pode ser 50% para um, 50% para o outro, 60-40, 70-30, 80-20. Não existe, um é 100% saudável e o outro é zero saudável. Alô, não existe isso. Por isso, todos dois precisam de, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo, depois, olhe-se de novo. Então, qual é o meu problema? Qual a minha dificuldade? O que eu posso fazer e pedir ajuda a Deus para melhorar o jeito que eu sou? Lembra que eu falei aqui, eu acho que eu falei isso, né?
em geral, a gente quer procurar a pessoa certa, que me faça feliz. Mas a pergunta mais importante é, em vez de quem é a pessoa certa para mim, é como é que eu posso ser a pessoa certa para o outro. Porque aí você vai ficar mais feliz com você, quando você vencer algumas coisas suas que estão mal resolvidas no seu psiquismo. Os filhos não querem ver os pais brigando, porque isso faz sofrer, né? Eles sofrem com isso. Colossenses 3,8, já estou indo para o final, Colossenses 3,8, ali diz, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia ou da maldade, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, ou obscenas da vossa boca. É o convite que o Evangelho faz, né, para a gente, para a nossa vida conjugal, nossa vida familiar. Então seja claro ao fazer um pedido para seu esposo ou para sua esposa. Alguns têm dificuldade de pedir ajuda e por isso sobrecarregam de tarefas. Peça ajuda de forma clara, com humildade e sem manipular. O outro pode não perceber que você está com uma carga pesada de tarefas. Como assim não pode perceber? Você é um cara desligado, folgado, chega em casa do trabalho e bota o pé em cima da mesinha de centro da sala, tira o paletó, joga para qualquer lado. Querida, cadê meu suco? Não sei o que tal. Acabou a bateria do meu celular, quer ligar para mim? E, tal. E a mulher ali está ralando desde cedo, né, cuidando de criança, tem criança para dar banho, trocar fralda, a ração no cachorro, trazer pão da padaria. Às vezes pode ser uma mulher folgada, viu, gente? Também tem isso. Então, seja claro a fazer. Muitas vezes a gente erra por usar palavras genéricas. Esse é o típico da mulher errar. Eu vou dar uma dica para vocês. Assim, eu não sinto que você me ama mais. Isso é uma coisa muito genérica na cabeça de um homem. O que ela quer dizer que não me ama mais? É sexo, é filho, é viagem, é cartão de crédito, é compra, é romance. Eu estava no programa com a Darleide, que o pessoal chama de Darlene, mas é Darleide Alves, consultório de família, anos atrás. Ela me convidou, fui lá e no intervalo de um bloco para outro, ela falou assim: doutor César, quer dizer que então nós mulheres temos que ser mais objetivas da nossa fala com o marido, é isso? Eu falei, é isso. Como é que seria essa frase genérica? Eu sinto que você não me ama mais. Como é que seria ser mais específico em relação a isso? Mais específica. Querido, toda vez que você chega no trabalho, você vai direto para a televisão, você nem me dá um beijo, nem fala oi, nem pergunta como é que foi meu dia. Eu sinto falta desse contato seu. Pronto, você foi específica. Então, ser claro no que você vai falar, porque tem algumas pessoas que pensam assim: não, mas se eu falar do que eu sinto falta, ele vai fazer só porque eu falei, não porque me ama. Queridos, amor não é bola mágica. Ah, mas ele me conhece e devia saber o que eu preciso. Ei, alô, você sabe tudo o que ele precisa? Quando foi a última vez que você elogiou o trabalho do seu marido? Não elogio, porque se eu elogiar, aí que ele mete a cara no trabalho. É verdade? Não, não é verdade. Todo mundo pode elogiar teu marido, o trabalho dele. Mas se você não elogiar, faz falta. Porque ele ama você. Você é importante na vida dele. Mas se a pessoa mais importante na vida dele não elogia, Dr. Jim Ornish, falei para vocês aqui, né? Eu não sei se foi aqui ou foi mesmo. Dr. Jim Ornish, ele é cardiologista, foi professor de cardiologia da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Escreveu uns livros maravilhosos. Um chama-se Salvando o Seu Coração, outro chama Amor e Sobrevivência. Cardiologista falando da relação afetiva das pessoas. Ele fala assim, uns estudos científicos mostraram que os maridos que têm mulheres que não dizem para ele que ama esse marido, esses maridos têm mais angina do que outros. Mas olha que interessante, dor no peito, pela falta de uma comunicação de afeto que caberia à mulher. Então eu pergunto de novo para você, esposa, quando foi a última vez que você elogiou o trabalho do seu marido? Eu falo isso porque é tão comum, todo pregador vai falar da mulher, tadinha, que é tão romântica, frágil e tal, e o marido... Claro, você precisa ser elogiada também pelo marido, é os dois lados. Então,
Seja claro no que você sente falta. Não manipule. Seja honesto, honesta. Sinto falta de você fazer isso comigo. Mas não fale isso atacando o outro. Fale isso mostrando a tua dor, a tua falta. Porque dessa forma, daqui para lá, é mais provável que o outro vai te escutar. Do que se você for direto no outro e ataca, muito provavelmente o outro vai se fechar. Ou vai contra-atacar. Ou vai começar a pensar que deve ter alguém lá fora que vai tratar melhor do que você. É onde começa o início de um adultério. Então, terminando, aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todas as pessoas pelos olhos do quê? Da compaixão divina. Eu faço um esforço assim, mental. Lembra que eu falei para vocês ontem? Eu falei, temos que fazer um esforço mental para, sabe, em vez de achar que vai cair tudo bonitinho do céu, um esforço para pensar de uma forma saudável. O Daniel Goleman, que lançou aquelas ideias anos atrás sobre inteligência emocional, depois de alguns anos nos estudos dele, no segmento dos estudos, ele mostrou o papel do esforço, além da inteligência, do coeficiente de inteligência emocional. Talvez eu faça um esforço para pensar nessa frase e olhar para essas pessoas que estão destruindo esse país e, meu Deus, me ajude a olhar com compaixão, que são pessoas doentes. Me dê essa compaixão. Ou outra situação. Então, eu não falei em nome de ninguém, né, gente? Ninguém na terra o compreendera. Aqui está falando de Jesus Cristo. Ninguém na terra o compreendera. E ainda em seu ministério, Jesus devia andar sozinho. Durante sua existência, nem a mãe, nem os irmãos de Jesus lhe tinham compreendido a missão. Irmão de Jesus por parte de José, né? Os próprios discípulos não o entendiam. Habitar na eterna luz, sendo um com Deus, mas sua vida na terra devia ser vivida o quê? Mas o Senhor não desistia. Coisa linda, né? Não desista. Mesmo que a pessoa do teu lado continue sendo a pessoa difícil. Ou não desiste de procurar ajuda se você é essa pessoa difícil. Para Jesus quebrantar teu coração. A solidão de Cristo separado das cortes celestiais, vivendo a vida da humanidade, nunca a compreenderam nem apreciaram devidamente os discípulos. Foi muitas vezes magoado porque não lhe dispensavam aquilo que deles deveria ter recebido. Na sua humanidade ele sentiu tristeza. Poxa, faço tanto para essas pessoas, ninguém fala nada. Poucos anos atrás eu li que essa autora, Ellen White, disse que Deus permitiu que o apóstolo Paulo morresse mais cedo do que precisaria, porque a igreja não valorizava Paulo. Então ele foi descansar mais cedo. A estrada da verdadeira felicidade continua sendo a mesma em todas as épocas. O paciente prosseguimento em fazer o bem levará à honra, à felicidade e à vida eterna. Coisa linda, né? Eu acho que é o último texto. O Salvador viveu não para agradar a si próprio, gastou a vida em serviço de amor, confortando os tristes, atendendo os necessitados, levantando os caídos, sempre estava paciente e alegre, e os sofredores o saudavam como um mensageiro de vida, paz e saúde. Unicamente, seguindo o exemplo de Cristo, podemos encontrar o quê? A felicidade verdadeira. Que vem pela cruz de Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção, obrigado mais uma vez ao meu Criador por me trazer aqui, obrigado a vocês dos ministérios que organizaram tudo isso, parabéns. Eu esqueci, mas agora, nas outras palestras esqueci, agora lembrei, parabéns pastor a essa igreja que apresenta músicas conservadoras, músicas calmas, músicas que realmente levam a gente a pensar na divindade em Jesus Cristo. Parabéns, né? Muito obrigado. Pai querido, nós oramos em nome do Senhor Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados. Me perdoe se eu disse alguma coisa que o Senhor não queria. Perdoe a todos que estão aqui por ter feito o mesmo nesses últimos dias, de alguma forma.
nos dê capacitação para a gente apresentar verdades de uma forma compassiva, mas também firme. A verdade é um fenômeno, uma informação e é uma pessoa, Jesus Cristo. Então nos dê essa verdade. A doutrina verdadeira, o conhecimento bíblico verdadeiro e Jesus, que Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós pedimos que se cumpra agora em nossa vida aquilo que Ele prometeu, enviar o Consolador para nos consolar, para nos fortalecer, para nos iluminar, para nos perdoar, para nos dar ânimo para enfrentar as situações difíceis que surgem ou que já estão aí na vida. Abençoe os dirigentes desse país, desse estado, desse município, para que abram a mente para o seu espírito entrar e ajudá-los a fazer o bem. Abençoe as pessoas que visitaram aqui esse templo hoje, as pessoas que estão em casa, que talvez pela primeira vez entraram em contato com essa mensagem, essa igreja. Eu peço que o seu Espírito as ajude a estudar sua palavra, para ter, como Jeremias escreveu, o gozo e a alegria do coração que vem pela sua palavra. É o único livro que tem profundidade para chegar no profundo da nossa mente, que a própria Bíblia chama de coração. Nos ajude nas dificuldades que temos em nossa família. Seja a família nuclear, atual, seja a família de origem. Nos perdoe pelos erros que cometemos em família, no passado e que talvez estejamos cometendo ainda. Nos ajude a abrir nosso coração, nos tornar vulneráveis, o que nos assusta, mas que talvez seja o que está precisando acontecer para a nossa cura. Por favor, envie seu Espírito Santo sobre aqueles membros da nossa família que são resistentes à verdade, que são revoltados contra Ti, para que possam entender que sem o Senhor não conseguimos ter paz. Muito obrigado mais uma vez por nos ouvir, nos proteger, nos leve para casa agora para descansar em Jesus Cristo. Em nome dele é que te pedimos, agradecemos. Amém. Boa noite, boa nova semana para vocês.